Bom dia a todos. Podemos tomar os assentos para a gente começar os nossos trabalhos. Primeiramente, gostaria de convidar para tomar assento e compor a mesa Jefferson Cine da Costa, nosso secretário municipal da Fazenda de São Caetano do Sul. Queremos convidar também a senhora Marília Marton Correia, secretária municipal de governo. E cumprimentar os demais secretários aqui presentes e autoridades. Quero cumprimentar também o presidente da Câmara, que se encontra presente e não falou bom dia para mim quando passou aqui, mas tudo bem. Me perdoa. Tá bom. A comissão mista permanente criada pela... É isso? Ah, tá. Antes da gente iniciar, eu gostaria de saudar o Charlie Cury, Charlie Farid Cury, presidente da Fundação Pro Memória, vereador Ricardo Andrejucchi, Olinto Voltarelli, Cicinho, está junto com a gente ainda aqui. Obrigado pela presença. E César Oliva.
Ai, meu companheiro Caio Funac está aqui do meu lado, que faz parte também da comissão mista, tá? A comissão mista permanente, criada pela resolução 998, de 20 de fevereiro de 2013, é constituída pela portaria 10.611, de 7 de fevereiro de 2019. Realiza neste ato audiência pública, conforme o artigo 48, parágrafo único, e demais dispositivos legais, porventura aplicáveis da Lei Complementar 101/00 e Lei de Responsabilidade Fiscal, referente à LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2020. Gostaríamos de passar a palavra para o senhor Jefferson Cine da Costa, o nosso secretário municipal da Fazenda. Bom dia a todas e todos. Quero iniciar cumprimentando aqui a presidente da comissão mista, a vereadora Sueli Nogueira, vereador Caio Funac, nossa colega de secretaria Marília Marton, cumprimentar os vereadores, na figura do presidente da casa, cumprimentar os vereadores aqui representados, público em geral, os colegas da Secretaria da Fazenda, os colegas da Prefeitura, cumprimentar aqui a Joelma, representando o Sindicato dos Servidores Públicos. Antes de avançarmos para qualquer questão numérica e de passar a palavra para a secretária Marília, até porque o planejamento do município tem sido gestado pela pasta de governo, a Fazenda presta apoio e assim vem se desenhando o tema planejamento para São Caetano do Sul nessa gestão. É importante dizer a questão conceitual de hoje, tá? Nós não estamos aqui definindo ou discutindo o orçamento 2020. Aqui é uma audiência de meio. Ela reflete uma sinalização, uma diretriz, como o próprio nome diz, do que pode ser o orçamento a ser entregue em outubro. Essa audiência ela faz muito sentido para governos de Estado, para a União e para grandes municípios que possuem grandes níveis de endividamento. Porque ela é uma audiência muito predominantemente fiscal. Ela vem para dizer de indicador de resultado primário, indicador de resultado nominal, de perspectivas para aplicação no ensino, saúde. Ela ainda é uma audiência que faz um link entre o plano plurianual e o orçamento a ser entregue em outubro. Ela é uma audiência de meio. Então, já adiantando, ela é muito maçante, ela chega a ser tecnocrata demais. A gente vai procurar falar aqui uma linguagem muito tranquila, como a gente sempre fez quando comparece a essa casa, mas que ela é um marco inicial para o orçamento, sim. Então, daqui até 31 de outubro, que é o prazo para a conclusão do orçamento 2020, abre-se esse cenário de discussão, mas inicia-se o cenário de discussão. As formas de participação são absolutamente legítimas e constitucionalmente asseguradas. A Marília vai falar, inclusive, sobre as novidades que a gente está trazendo esse ano, no quesito participação popular, inclusive requisitadas pela própria Câmara, numa das nossas audiências anteriores. Então, acho importante a gente criar aqui o cenário conceitual e, a partir daí, avançar com a audiência propriamente dita. Eu vou passar a palavra para a Marília e, ao final, a gente apoia e se coloca à disposição para responder os questionamentos. Marília, só dá licença para mim justificar a presença de mais alguns vereadores. Queria agradecer a presença da vereadora Magali, doutor Serafim, Marcel Munhoz, do nosso secretário de Cultura, João Manuel. Obrigada. Bom dia. Bom dia, vereadora
nobre Bom dia. Bom dia. vereadora Sueli, presidente da comissão, a quem aproveito para dar bom dia a todos os demais vereadores. Eu vou passar para o primeiro slide, que é o slide que reflete exatamente o que o secretário Jefferson acabou de falar. Não. Ixi. Não sei o que está acontecendo. Aí, obrigada. A lei de planejamento, dos planejamentos da administração pública, é dividida em 3 grandes etapas. A primeira macroetapa é o planejamento plurianual, que vai contar com as metas de entregas do governo para o período de 4 anos. Anualmente, a administração é obrigada a realizar 2 outros instrumentos, a LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, e a LOA, que é propriamente a Lei de Orçamento Anual do município, que é quando o município entra no detalhamento da aplicação do seu recurso para o exercício do ano subsequente. Importante frisar isso, porque o Jefferson é um secretário técnico, é um contador de formação muito diferente de mim, que sou socióloga de formação e tenho administração só na pós-graduação, porque a Lei de Diretrizes Orçamentárias, o papel importante dela são os 2 principais anexos, que são as metas fiscais e as metas de risco. Por que chama meta de risco? Justamente porque nos municípios onde há grande endividamento, se houver um apontamento em que a meta fiscal tenha uma queda brusca, é o momento em que a administração precisa ajustar as suas contas mais macros, né, que são os gastos maiores, para que ela possa cumprir o seu papel no ano seguinte, que é o papel de não ultrapassar os gastos como previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal. Vocês vão perceber que a LDO, ela realmente foi um instrumento muito valorizado na Lei de Responsabilidade Fiscal, justamente por conta disso. Esse é o ciclo orçamentário. Isso é o que faz o ciclo acontecer. O planejamento do orçamento do município, ele tem esta lógica. Ele é feito a partir do plano plurianual, anualmente feito a Lei de Diretrizes Orçamentárias com a LOA. A gente tem a execução no ano fiscal daquela LOA. Aí ele é feito um acompanhamento, a avaliação e o controle pelos órgãos de controle e Tribunal de Contas. Então, entre o acompanhamento, que é feito pela Secretaria da Fazenda, com participação dos seus secretários, e a avaliação que é feita pela Controladoria do município, para chegar ao Tribunal de Contas, tudo isso é mapeado pelo exercício da execução financeira do exercício. Então, hoje, só para a gente ter ilustrado, a gente executa aquilo que foi aprovado em outubro, novembro, dezembro do ano passado. E, neste momento, a execução é acompanhada pelos órgãos de fiscalização e pela Controladoria e Fazenda do município. Todos os secretários são responsáveis pela execução da sua pasta, mas a macroanálise é feita pela Controladoria e pela Fazenda. Como isso acontece? Essa é a duração de um período do ciclo, né? Ele é feito pelos 4 anos, coordenado pelo programa de metas, que é feito pelo plano anual, e a cada LOA e LDO e LOA feito anualmente, para que isto seja feito administrativamente, o controle da sua execução no tempo. Isto não significa estatizar o planejamento orçamentário, isso significa ter metas para serem alcançadas, com o orçamento podendo ser equilibrado, a depender da situação daquele ano. Um ano de alta arrecadação tem o objetivo de ter metas melhores atingidas. Um ano com baixa arrecadação, a sua malha é automaticamente ajustada para que as metas
principais do governo não sofram com essa perda. Aqui eu tenho um slide explicando melhor o que é a LDO, e aí é onde ela explicita legalmente aquilo que o Jefferson começou falando. Ela é um instrumento de análise, né, de primeiro apontamento de como vai acontecer o exercício do ano de 2020, para que o planejamento propriamente dito dos próximos 60 dias, que é quando a gente terá aí a entrega final da LOA, seja feito da forma mais ajustada e equilibrada possível. Lembrando que o importante é os 2 anexos, como o Jefferson falou e como a gente explicitou, que são os anexos anexo de risco e anexo fiscal. O que é importante? Por que isso é importante? Justamente porque ele controla, ajuda, é um instrumento de controle em que a administração vai observando o andamento da sua arrecadação e o andamento das suas despesas. Simples assim, igual em casa. Recebo tanto de salário quanto gasto. E assim é que caminha, tendo os limites prudenciais, que são os limites estabelecidos, para que a gente não ultrapasse ou aumente o endividamento ou crie novos endividamentos no governo. A estrutura, aqui é muito mais a estrutura da lei para conhecimento geral, como que ela é dividida, né? As diretrizes gerais, as metas fiscais, a questão das alterações tributárias, os empenhos, o orçamento geral. Na verdade, é um boneco geral, como se fosse um template, como dizem os administradores, para a construção do orçamento. Aqui a gente vai falar um pouco, não sei se o Jefferson prefere ele falar um pouco, sobre a questão da arrecadação e das previsões do realizado. Quando da mensuração, tanto da LDO quanto da LOA, né, tanto neste momento preliminar quanto no momento orçamento propriamente dito, a Lei de Responsabilidade Fiscal nos remete à avaliação dos últimos 3 períodos de arrecadação. Então, obrigatoriamente, eu preciso refletir olhando o ano em curso, no caso 2019, e os 2 anos imediatamente anteriores. Aqui a gente traz esse retrato. Qual foi a arrecadação do município nos últimos 3 anos, incluído o exercício atual, separado por prefeitura, autarquias e fundações. Fica aqui um raio-x que mostra a tendência de crescimento, né? A arrecadação de 17, se comparada a 2016, ela foi inferior. Nós implementamos muitas ações nos 2 primeiros anos que remetem a crescimento arrecadatório e conseguem dar um horizonte de reversão de queda arrecadatória. A gente consegue pensar em crescimento arrecadatório já para 2020. 18 teve um crescimento arrecadatório, 19 teremos um ligeiro crescimento arrecadatório, ligeiro, e 20 nós não voltamos a encolher. Esse é o grande, a meu ver, o grande ganho a partir das ações implementadas desde 2017. Mostra aí o valor separado por autarquias e fundações, com predominância muito grande da Universidade de São Caetano do Sul e do SAESA, dentro dessa fatia. E, além deles, temos aqui as fundações, né? Fundação das Artes, Fundação Pro Memória e a Unissul. Portanto, Fundação das Artes é que arrecada. Pode passar, por favor? Aqui a gente dá um foco exclusivo nas receitas da prefeitura. Aqui nós estamos isolando autarquias e fundações. E mostra um retrato por grupos de receita que ele é pragmático, conhecido, predominantemente representativo historicamente, né? O município tem 2 grandes frentes arrecadatórias.
São os impostos, taxas e contribuição de melhoria, que a gente chama de receita própria. É aqui que o município faz gestão, é aqui que está contido o IPTU, é aqui que está o ISSQN, é aqui que o município tem poder para atuar, tem autonomia para atuar. Para a grande frente está nas transferências correntes, que nós traduzimos em ICMS. Né? Mas o município ainda depende, isso é positivo, pelo menos por hora, do ICMS advindo do governo do Estado de São Paulo, do IPVA, dada a expressiva frota licenciada no município, Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica, Fundo de Participação dos Municípios. Então, são transferências constitucionais que participam de forma muito interessante no volume arrecadatório do município. Se olhar para as duas linhas, nós estamos falando aí que 80% da arrecadação do município ou provém da sua receita própria, dos seus impostos, ou provém de transferências constitucionais, conforme os exemplos que a gente mencionou agora há pouco. Na parte de baixo da tabela, quando a gente fala de receitas de capital, nós estamos falando aí basicamente das operações de crédito. O município volta a captar recursos, importante frisar, como a gente sempre deixou claro aqui nas audiências de gestão fiscal, não existe mais financiamento ruim. Financiamento tem que provar viabilidade ou não há autorização por parte do Tesouro Nacional de serem contratados. Já há uma linha muito dura nas resoluções senatoriais, com destaque para 43, que me impede de contratar financiamento para custeio, por exemplo. A Lei de Responsabilidade Fiscal tem a regra de ouro, que é também muito incisiva nesse aspecto. E mais do que contratar para investimento, tem que mostrar que é viável, sob o aspecto jurídico, técnico, financeiro e agora, mais recentemente, de sustentabilidade. Então, tem um quadripé aí que a gente precisa provar quando vai captar recursos. Os municípios vizinhos já fazem isso com bastante história. São Caetano, a partir de 2018, quando consegue reverter a sua nota de crédito, nós tínhamos uma nota de crédito muito baixa no mercado financeiro, abaixo, inclusive, dos nossos municípios vizinhos, e com isso, nenhum agente do mercado financeiro se dispõe a financiar grandes investimentos. Então, o ajuste fiscal realizado em 2017 nos permitiu já em 2018 melhorar as nossas notas de crédito. Hoje temos as melhores notas de crédito do ABC e passamos a poder captar recursos de grande volume para grandes investimentos, os quais o município sozinho não teria condição. Então, traduz bem essa fração da receita de capital e uma arrecadação própria do município, olhando ele descolado da administração indireta, de 1.180 bi. De novo, esse valor é definitivo? Pode ser que não. Por quê? Porque daqui até o orçamento, operações de crédito podem ser autorizadas no ano que vem. A política tributária do município ainda pode ser revista, a ponto de melhorar isso para cima ou para baixo. Tem 5 projetos de reforma tributária dentro do Congresso Municipal. Em algum grau pode nos afetar. Então, é definitivo? Não. Daqui até outubro ainda há um período de maturação desses números e podem ser naturalmente alterados sem nenhum pecado, sem nenhum problema em relação a isso. Ok? Passa para mim, por favor, Marina. Aqui, olhando as receitas da administração indireta, eu recorto exclusivamente o que não é prefeitura. Temos aí mais 358 milhões de reais. Pode passar. E aqui a curva, né? A curva, olhando a curva de comportamento da receita. Administração direta, administração indireta.
Como eu disse nos slides anteriores, a gente reverte um cenário de decréscimo arrecadatório. A linha de cima mostra a administração direta, mostra a prefeitura sozinha, e como a partir de 2017, a partir das medidas implantadas, até de uma melhoria, evidentemente, do cenário macroeconômico, como é que a gente consegue reverter a curva anterior. A curva anterior é danosa para municípios desse porte. São municípios que oferecem, não é só São Caetano, né? Nós estamos falando de municípios com grande arrecadação por produção. Esses municípios, historicamente, oferecem serviços diferenciados à população. Então, a saúde sai um pouco da atenção básica e consegue atender em média e até em alta complexidade, possuem estruturas grandes de segurança, possui municipalização da rede municipal de ensino, da rede estadual de ensino. Esses municípios, quando passam por profundas crises arrecadatórias, eles têm muita dificuldade, porque desmobilizar um serviço é extremamente complexo, danoso, e alcança em cheio a população. Então, quando a gente olha essa curva ascendente, isso dá para nós um alento aí, uma expectativa muito positiva de não voltarmos a decrescer, não voltarmos mais a reduzir. Passar? O cenário macroeconômico nos interfere muito, nos impacta muito. Então, quando a gente olha a inflação, quando a gente olha a PIB, projeções de inflação em PIB, e para quem acompanha detidamente o noticiário econômico, a cada mês a gente tem uma revisão negativa do PIB. No seu turno, a inflação também vem sendo revisada para baixo. Inflação não é indicador por si só positivo ou negativo para o município como o nosso. Inflação baixa, inclusive, pode se tornar um fator negativo. Está aqui o presidente que trabalha nessa área. Um fator negativo para médio e longo prazo. A questão é PIB. Os países que conseguem ter os melhores PIBs conseguem naturalmente reverter os melhores serviços. E, lamentavelmente, o PIB brasileiro vem aí trabalhando a patamares muito reduzidos e, particularmente, um cenário aí de continuar nesse patamar baixo, né? Se a gente olhar para a China está refutando um crescimento de 7% no PIB. Trabalhou por muitos anos com mais de 2 dígitos, com mais de 10% de crescimento anual do seu produto interno bruto. E o Brasil está aí já há algum tempo trabalhando próximo do 0, um pouco acima do 1. E esse ano, se passarmos de 1, nós estamos contentes. O ano que vem há uma sinalização de 2. E a inflação está posta aí. A inflação fica abaixo do centro da meta. A meta de inflação para o país, definida pelo Banco Central e pelo Comitê de Política Econômica, que é o Copom, é de 4,5%, podendo variar 2% a mais ou 2% a menos. Está dentro do centro, nós tomamos como base a previsão de 3,71 para o ano que vem. Com isso, as metas fiscais estão aí postas, né? Uma projeção de receita versus despesa. A receita é sempre igual à despesa, essa é uma lógica também de municípios que não estão endividados. No entanto, quando eu invisto mais e reduzo o custeio, o meu resultado fiscal é mais positivo. Então, traz as metas fiscais desenhadas para o exercício de 2020. Pode passar. Também já sinaliza os repasses à administração indireta e à arrecadação da administração indireta. E aqui é importante, de novo, ressaltar. São números definitivos? Ainda não. Podem ser alterados, podem ser ajustados daqui para o final do orçamento. Pode passar, por favor. Despesas. Aí, houve um número bastante elevado de despesas em 2016, a gente enxugou a máquina em 2017, fez aí um severo ajuste fiscal, e agora retoma o ritmo da máquina, retoma o ritmo da despesa pública.
Quando eu falo de despesa pública, é importante a gente dizer, não é só custeio, despesa pública, apesar do termo ser despesa, ela incute investimentos, incute serviços, ela vem numa crescente, no entanto, a gente estabiliza ela para o ano que vem. A gente coloca ela numa linha mais reta, pensando para 2020. Pode passar. Bom, e aqui falamos de alguns artigos da lei. Destaque, a lei de diretriz está entregue nessa casa desde o dia 31/8, que é o prazo final. Fizemos uma audiência lá no Executivo, entregamos o projeto de lei. É este texto, conforme entregue na Câmara, que a gente traz agora. É um texto grande, são muitos artigos, a gente optou por trazer apenas alguns aqui para não ficar tão maçante, mas evidentemente que está inteiramente à disposição. Eu já vi que o próprio portal da Câmara já disponibiliza na íntegra, né, presidente? Então, pode ser totalmente consultado, debatido, questionado, e daqui para lá ele vai cada vez mais traçando o encaminhamento do orçamento lá para outubro. O primeiro ponto que a gente destaca é a reserva de contingência. O que é essa reserva de contingência? Forçosamente, eu tenho que prever um percentual da minha arrecadação para passivos imprevisíveis. Uma condenação judicial de alta monta, alguma despesa que não estava prevista por nenhum meio e passa a acontecer, uma alteração no aspecto tributário. Então, passivos incontingentes, que a gente fala, precisam de recursos contingentes. Então, precisa de uma parcela do orçamento que fica bloqueada até dezembro do ano de 2020, eu não posso pôr a mão naquele orçamento. E em dezembro, se nada daquilo tiver acontecido, eu posso reverter esse recurso para o Tesouro do município, para a utilização geral. Nós estamos prevendo aí 0,25%, é um recurso mais do que suficiente, nós estamos falando de mais de 2,5 milhões de reais nessa questão. O artigo 4º deixa claro o que já está de forma muito clara trazida lá na Lei de Responsabilidade Fiscal. Qualquer aumento ou expansão da máquina para obras, serviços e compras tem que obedecer à Lei de Licitações. É mais do que óbvio. É importante dizer aqui, registrar a presença da nossa secretária de Planejamento e Gestão, a doutora Silvia de Campos, que está acompanhando, inclusive, a mudança da Lei de Licitações. É uma mudança grande aí para melhor, né, sobre esse aspecto, e vem para mexer estruturalmente na Lei 8666, que é a lei que hoje rege as compras públicas, mas enquanto não vigorando essa nova perspectiva, nós temos que deixar claro aqui que nós não vamos refugir a este tema. Aqui no artigo 12, nós falamos de limitação de empenho. Limitação de empenho é limitação de gasto, limitação de despesa. A mesma Lei de Responsabilidade Fiscal diz que a cada 2 meses, o poder público tem que medir a arrecadação e medir a despesa, e, se necessário, emitir um decreto de limitação de empenho. Nós emitimos decretos de limitação de empenho desde 2017. Pelo que levantamos, foram os primeiros decretos emitidos para São Caetano. Assim que começamos os ajustes fiscais, colocamos um decreto contingenciando em 21% a nossa despesa em 2017, depois um decreto de mais 5%, chegamos a 26%. No ano de 2018, emitimos um decreto de 6%, e esse ano temos mais um decreto de... Em quantos por cento que ele fechou? 12%. Esse decreto, se não for publicado hoje, está sendo publicado nos próximos dias, já olhando o resultado de 2019. E nós estamos deixando claro aqui que continuaremos emitindo decretos de delimitação de despesa e empenho, que está previsto no artigo 12 do projeto que está aqui na Câmara. Pode passar, por favor. Artigo 14, aqui que a Joelma trabalha bastante, na remuneração do funcionalismo. Há um compromisso público nosso de recomposição das perdas salariais. Fizemos isso em 2019, de forma parcial.
e o compromisso de recompor essas perdas salariais em 2020. O objetivo é encerrar essa gestão sem dever nada para o funcionalismo em termos percentuais. Nós não criamos ilusão para ninguém, a gente fala de forma muito clara com o sindicato. Talvez não dê para dar ganho real. Isso é claro, a economia não está bem, o país não indica retomada pujante do crescimento, mas minimamente a inflação a gente pretende entregar em 2020 e deixar o funcionalismo sem perda real na sua remuneração, sem prejuízo de algumas questões setoriais que estão andando, né? Tem questões setoriais lá na guarda, tem na educação, tem na saúde, tem questões pontuais, setoriais, sendo tratadas dentro da prefeitura, mas que quaisquer desses movimentos e também a recomposição inflacionária do funcionalismo tem que obedecer aos limites da lei de responsabilidade fiscal. Estamos aí abaixo dos 50%, estamos com 49% de comprometimento. Agora, no final de setembro, a gente vem prestar conta disso aqui de novo. Mas para 2020, obviamente, não há cenário para passar perto dos índices de responsabilidade fiscal no quesito pessoal. Pode passar. Auxílios, subvenções, o município tem um papel grande aí no repasse de recursos ao terceiro setor, a entidades representativas municipalistas. Aqui deixando claro que depende de autorização da Câmara, uma questão de transparência. Vem também uma lei para cá tratando disso, que ela vem paralela ao orçamento. Ela vem e disciplina quais são as entidades, qual o valor, quais os critérios, qual a forma de prestação de contas. Isso está claro aqui no artigo 18. Artigo 21 fala da educação, né? Pelo menos 25% aplicado em educação, o que para nós chega a não ser preocupante. Nós estamos aplicando 30% em educação. E menos preocupante ainda quando a gente olha para a saúde, né? A Constituição, lá nos atos das disposições constitucionais transitórias, traz que nós precisamos aplicar pelo menos 15% de uma parte da nossa receita, não é a receita total, em saúde. Está aqui a doutora Regina Maura, que chegou para prestigiar, que sabe que nós estamos com o dobro disso, né, doutora? Nós estamos com 30% em saúde. Então, esses limites, apesar de, obviamente, constarem na lei de diretrizes, lá no orçamento, em outubro, a gente tem tranquilidade que eles serão muito bem atendidos e aplicados. 30 de outubro. 30 de outubro é o prazo de entrega do orçamento municipal. Ali, sim, nós estamos falando claramente, com nível de detalhe, com comprometimento analítico, cada dotação, onde é que vai ser aplicado o recurso de 2020. Pode passar, por favor. Bom, da minha parte encerrada a questão financeira, a questão fiscal, quero devolver a palavra para a Maria. Consideração e, evidentemente, nos colocar à disposição aí para responder os questionamentos. Eventualmente, aqueles que não conseguimos responder, fica, como sempre, o compromisso de encaminhar para a comissão as respostas, sem prejuízo da gente atender lá na prefeitura, não tem problema nenhum com relação a isso. Muito obrigado. Só para acrescentar, como o Jefferson disse no começo, dos números gerais apresentados hoje, a partir dessa semana, a gente começa a trabalhar com os números pontuais, por secretaria, por fundação e por autarquia. Então, a prefeitura esse ano a gente está propondo uma inovação, a gente está criando o orçamento interativo, deve ser publicada nos próximos 15 dias na internet, para que a gente possa fazer consultas públicas e apresentar os números a partir das necessidades em que cada gestor de cada pasta mandar para a gente centralizar e colocar na internet. Então, o compromisso que a administração havia feito com a Câmara Municipal ano passado, quando a gente esteve aqui, esse ano, então, a gente vai, de fato, presidente, colocar no ar essa proposta em que todos vão poder participar. Isto não nos desobriga de estarmos aqui depois, no segundo chamado, para falar especificamente de cada uma das pastas. Obrigada e bom dia. Antes de passar
para perguntas dos vereadores, eu gostaria de saudar a assessoria de todos os vereadores presentes aqui na casa, saudar Joelma Gomes, representando o Sindicato dos Servidores Públicos, o jornalista Leandro Amaral e demais profissionais da imprensa presente, doutora Regina Maura, secretária de Saúde, doutor Walter Estevam Júnior, secretário do Conselho Superior da Administração da CISCS, e a doutora Silvia de Campos, secretária municipal de Planejamento e Gestão. Primeiro nós vamos abrir a palavra e as perguntas, aliás, as perguntas para os nossos vereadores da casa. Em seguida, para o público presente, tá? Regiane, você vai levar o microfone até eles? Vamos lá. Quem que me ajuda aí, Caio, que eu não enxergo. Tem algum vereador que gostaria de fazer alguma pergunta para a doutora Marília? Vereador César. Então, César com a palavra. Bom dia, secretária, secretário. Obrigado pela presença, pelas explicações. Eu tenho 3 perguntas, mas antes delas eu só queria entender um número, entender um pouquinho melhor. No slide Receitas Administração Indireta, isso. As despesas elas estão por órgão, e aí ela está pelo todo. Eu queria só entender, essa primeira linha de impostos e taxas, pelo fato das opções de órgãos da administração indireta, creio que seja quase a totalidade a taxa do lixo. Certo? Perfeito. E a segunda linha, de receitas de serviços, creio que seja quase que a totalidade da USCS. Certo? Perfeito. Então é isso que eu queria entender também. E aí as 3 perguntas vão no seguinte sentido. Na peça que nós recebemos, nós temos 3 números aqui, que me chamaram a atenção. O primeiro é referente à Universidade Municipal de São Caetano do Sul. Seria um contrato de parceria público-privada de 6,5 milhões. Queria entender só que tipo de contrato é esse e qual é o objetivo dessa verba. Outra pergunta é relacionada à verba de obras de prevenção a enchentes. Claro que nós estamos falando aqui de um template, de um rascunho, mas minha função aqui é politizar e representar o povo, e realmente, assim, quando a gente olha 10 mil reais para essa pasta, aparentemente, assim, demonstra algo realmente para cumprir tabela. A gente precisa de muito investimento nessa área, é lógico que é escasso, mas nós precisamos entender realmente se a gente vai ter uma mudança para a LOA desse valor. E a última pergunta é referente a um destaque de um custo financeiro de 4 milhões por Atende Fácil Saúde. Não sei, talvez eu não compreendi bem, mas, se eu não me engano, isso vai vir via financiamento externo. Então, se virar via financiamento externo, por que está previsto esse custo financeiro por exercício? São essas 3 perguntas. Obrigado. Vamos lá. Pela ordem. PPP USCS. Faço parte, junto com a doutora Silvia, de uma comissão municipal, com Marília, uma comissão municipal de análise de PPPs. Então, apesar de não ser de gestão direta da prefeitura, nós estamos acompanhando o andamento deste projeto que foi iniciado na gestão anterior, inclusive. A atual reitoria, o professor Marcos Sidney Bassi, deu continuidade e vem trabalhando. É um projeto que foi concebido com o apoio da Fundação Getúlio Vargas, prevê a construção de uma nova unidade da Universidade Municipal, faz parte do planejamento estratégico da própria universidade, prevê ali a expansão, inclusive do número de alunos, portanto, o aumento da arrecadação da autarquia, e prevê, além
da construção de um prédio novo, moderno, um projeto, inclusive, muito bonito, tá? Com exploração de atividade de estacionamento rotativo, com aproveitamento do subsolo, sim, localizado em São Caetano do Sul. Se alguém tiver até alguma informação em relação ao local, eu tenho, particularmente eu não tenho essa informação, mas é em São Caetano do Sul, Conceição, não é? Essa contígua a Conceição. Vem um prédio moderno, tem conceito de sustentabilidade nesse prédio, e que eu achei uma grande virtude do projeto é que ele prevê também a equalização dos prédios existentes. Então, vem um prédio novo, arrojado, moderno, num nível de qualidade evidentemente superior aos demais da própria universidade. Mas a PPP prevê que os demais prédios, num prazo contratualmente estabelecido, sejam modernizados ao ponto de ter um equilíbrio em termos de oferta de infraestrutura para esse alunato, e, repito, prevendo aí a ampliação do número de alunos e que, portanto, aumenta a receita e cria o fluxo necessário para suportar essa PPP. É um projeto que está sendo tocado diretamente pela universidade com o nosso acompanhamento. Falando especificamente das enchentes. Essa dotação de R$10 mil veio do SAES, a gente não somos aqui ingênuos, não vamos criar nenhuma falácia, nenhuma ilusão. Até agora a gente foi muito claro nas nossas posições, vamos continuar sendo. É um número que não faz a menor frente em relação às necessidades. Ponto. Essa enchente demandou para nós R$12 milhões. Então, sejamos pragmáticos nesse sentido. Daqui até lá, é óbvio que a gente vai qualificar cada uma dessas dotações. Mas por que R$10 mil? Nós precisamos, primeiro, destacar o papel de captação de recursos, de busca de recursos de forma concentrada para esses grandes empreendimentos. O município não tem recurso para fazer macrodrenagem. Não tem. São projetos de grande monta, de grande envergadura, e que a nossa arrecadação não prevê, sejamos claros. São Bernardo acabou de entregar um grandioso projeto de macrodrenagem. Buscou o recurso, fora. Quem buscou foi o prefeito, inclusive o prefeito anterior. Buscou o recurso, o prefeito atual executou. Tá. Tem recurso disponível fora para a gente buscar? Tem. O governo do estado se dispôs, é público isso, a executar o piscinão Jabuticabal, que, segundo o próprio governo coloca, é a intervenção que equilibraria ou mitigaria muito o cenário observado aqui em 2019, se ocorrido de novo nas mesmas proporções. Então, o Estado está colocando recurso neste tema. A União tem recurso para isso? Não. O governo federal tem recurso proveniente do Avançar Cidades, para mobilidade, para resíduos sólidos, e um encaminhamento, mas não está nada concluído, agora é o Ministério do Desenvolvimento Regional, que é o antigo Ministério das Cidades que toca, o encaminhamento para olhar para a drenagem, para saneamento. Então, tem um encaminhamento. Mas hoje, se a gente bater na porta lá, não tem. Então, o governo do estado já se mobilizou, o governo federal não tem, o governo municipal não tem o recurso do tamanho que a gente precisa. Tá. Ficamos inertes? Não. Inclusive, tivemos ontem em Brasília, pessoalmente, estou gestando o projeto de captação junto à CAF. É o mesmo banco que financiou São Bernardo, é o mesmo banco que está financiando Santo André, é o mesmo banco que financia Mogi das Cruzes, é o mesmo banco que financia Campinas. A CAF é a Cooperação Andina de Financiamento, né? Agora é o Banco de Desenvolvimento Regional, é um banco do qual o Brasil, o governo federal é sócio deste banco, é um banco internacional. São Caetano nunca tinha batido as portas desse banco, o prefeito José Eurico esteve lá em 2017, só que em 2017 a gente não tinha nota de crédito, então eles não
tinha um cenário para negociar conosco. Em 2018, a gente reverteu a carta de crédito, apresentou a carta consulta. É um processo, não é milagroso, não é rápido, não é de imediato. Em 2018, a gente apresenta a carta consulta. Essa carta consulta já passou por uma primeira etapa de validação. E dia 17, semana que vem, Deus queira, nós fomos lá ontem para ver isso. Na semana que vem, dia 17, passa pela COFIEX. COFIEX é a comissão do Ministério da Economia que autoriza o município a buscar recursos fora do país, em bancos internacionais. Passa dia 17. Passado esse projeto no dia 17, tem mais uma etapa que é a autorização do Senado Federal, tem uma etapa burocrática, mas como a gente disse de forma bem popular, nós já estamos com a mão na taça. Podemos contar. Para você ter ideia do tamanho dessa carta, a carta é de 50 milhões de dólares, dos quais 80%, mais de 30%, quase 40%, estão voltados a drenagem, esgotamento sanitário e água. Então, para fazer investimento que resolva, precisamos de recursos de fora. E é importante trazer o protagonismo, o papel dessa casa para o sucesso desses projetos. Porque eu vou parafrasear o senhor. O senhor falou o seguinte, precisa buscar, precisa viabilizar recursos. Para viabilizar, nós precisamos do voto favorável dessa casa nos projetos de lei que chegarão aqui. Já há um compromisso público, o presidente já disse isso por algumas vezes, vai tramitar muito rápido. Mas nós contamos com a sensibilidade, inclusive, daqueles que não nos apoiam, para deixar a questão partidária de lado e votar pelo aporte desses recursos para fazer frente a esses grandes investimentos. Os projetos no SAESA já estão muito avançados, os projetos já estão sendo feitos em paralelo, tem muito projeto pronto, e nós não vamos fazer grandes ações de macrodenagem sem buscar recursos fora, vamos ser claros. Nós não fazemos isso, São Bernardo não faz isso, Santo André não consegue fazer, e nós não somos, nem a cidade de São Paulo acabou de buscar um mega financiamento, e é por aí. Okay? Então, passado o dia 17, Deus queira de forma favorável, positiva, tecnicamente a carta está muito bem colocada. No orçamento, nós vamos melhorar esses números, trazer os números de aporte da CAF e colocar os projetos para serem executados. Ok? Atende Fácil Saúde. Atende Fácil Saúde é um projeto de 15 milhões de reais. Nós conseguimos, nós buscamos recursos junto à Desenvolve São Paulo, conseguimos 8 milhões. Nós vamos pedir mais lá. Mas por hora tem 8 aí já aprovados, o Tesouro Nacional, inclusive, já liberou a nossa operação, também fase de assinatura de contrato. Tem 4 predispostos aí, e tem uma parte que é de equipamento, de estruturação, que a gente vai aportar, vai complementar, para a entrega da LOA definitiva. O projeto Atende Fácil, projeto executivo... O município vai estar arcando com essa dívida, essa despesa no futuro. Então, pela falta de informação, às vezes nós preferimos nos abster. Então, é só para deixar claro que não existe partidarismo na votação. Tá bom, secretário? Obrigado. Secretário, encontra-se aqui na mesa 3 perguntas do vereador Jander, que não pôde estar aqui devido ele dar aula no oficina na parte da manhã. Pelo que eu entendi, uma coisa você já respondeu. Então, você gostaria de ler? Viu que você já respondeu? São 3 perguntas. Mais alguém dos vereadores gostaria de fazer pergunta? Presidente? No final? Regiane, tem alguém do público? Só para a gente colocar na ordem, na sequência? Tá. Bom dia, vereadora Sueli Nogueira. Espera só um pouquinho, eu vou fazer a relação aqui. Você vai responder primeiro do Jander, o secretário?
Responde depois. Então tá. Walter, com a palavra, então. Mas o Jander vai responder depois, na audiência, Não. ou vai ficar para depois? Não, vai. Na audiência, ok. É. Primeiro, como sugestão, queria dizer que as audiências públicas deviam ser mudados os horários, porque nós vemos aqui a participação de alguns populares, mas 90% das pessoas que estão aqui são funcionários da prefeitura, vereadores e seus assessores. Aconteceu isso também no Consegue. Quando as reuniões eram de manhã, não tinha participação popular. Quando passou para o período noturno, ou de sábado, houve a participação popular. Então, se a audiência é pública, tem que ser num horário que as pessoas possam participar. Aqui nós estamos no horário de trabalho da grande maioria da população. Então, parece que é uma audiência para ninguém vir realmente. Então, fica aqui como sugestão das próximas audiências que não seja mais no período de trabalho dos moradores. Com relação aos R$10 mil, novamente, secretário, não dá para acreditar que é a terceira vez que esse governo passa na cidade e ainda continua colocando R$10 mil para a questão das enchentes. Por mais que vocês venham dizer agora que estão fazendo esse empréstimo, e o vereador tem razão, vocês querem que dê um cheque em branco. Então, antes de fazer o empréstimo, já precisava trazer para a audiência pública para que é o empréstimo, o que vai ser feito na questão da macro drenagem. Porque se vai fazer só drenagem, nós vamos enxugar gelo. Vai fazer projeto de macro drenagem, por que nós não temos até agora nenhum tipo de divulgação do que vai ser feito? Primeiro, de novo, a LDO, a gente está colocando a fotografia do orçamento. Quem define os valores é na LOA, só para a gente ter isso muito claro. O fato da LOA vir, por exemplo, com R$10 mil, não significa que não houve nenhum investimento. Então, entre a LOA e o valor e o orçamento realizado, também é preciso fazer este comparativo. Então, quando se fala em R$10 mil e na aplicação da execução orçamentária gastou-se 12 milhões, não pode dizer que a prefeitura não fez nada. Com relação à crítica que o vereador César fez, é importante lembrar que o SAES está executando os projetos da macrodrenagem. Porque até para aprovar depois a captação do recurso, por enquanto nós estamos apresentando os projetos básicos, mas na hora da execução é preciso apresentar os projetos executivos. Neste momento, eu acho sim, a prefeitura pode trazer os projetos e apresentar tecnicamente qual é a solução que vai ser dada para este problema das enchentes. Essa é a verdade. Agora, a gente vai ter essa discussão na LOA. Qual é o valor de contrapartida, porque no momento em que tiver o projeto, é que a gente sabe qual é o valor que vai estar estimado para a aplicação desse recurso. Meu nome é Tião Vieira. Tião. Bom dia para todos. Bom dia, Tião. A minha preocupação, secretário, quando você fala que nós não temos dinheiro, né? Não temos dinheiro para drenagem e que temos que buscar fora. Nós temos hoje 7 cidades que têm o consórcio intermunicipal, não é isso? E essas 7 cidades, elas têm que se ajudarem, né? E hoje a gente vê que as enchentes aqui de São Caetano, elas não são quase São Caetano, são as enchentes que vêm do Rio Grande da Serra, que vêm de Ribeirão Pires. Por que o dinheiro do consórcio não é ajudado nas enchentes? Olha, aí vai uma questão de ordem, inclusive, prática. O modelo de consórcio para o país, diferentemente de outros países que têm isso, sobretudo na Europa, que têm isso muito bem desenhados, já de muito tempo, ele não prevê autonomia de execução. Você não tem na Constituição Federal, e nenhum regramento, sequer na recente lei de consórcios públicos, a figura do autônomo, do gestor que tem autonomia e prevalência sobre os territórios consorciados. Se a gente pegar o modelo francês, por exemplo, o regional, ou metropolitano, como eles chamam, ele consegue intervir na política dos locais, dos territórios locais, e executar a política pública
de forma suprema. Isso não existe aqui no país. Deve chegar lá, mas demora um tempo. Nós não temos condição de aguardar uma captação via consórcio, problema que nos aflige localmente, mesmo sabendo que são decorrentes de outros municípios. Se nós olharmos a cidade de São Paulo, ela também traz muita coisa para nós e não está dentro do consórcio. Logo, nós construímos uma possibilidade de captação e estamos trabalhando nela. Ok. Se eventualmente surgir a oportunidade via consórcio, ela é extremamente bem-vinda. Particularmente, eu não acredito. Porque não por quem está, ou por quem vai estar, por quem já esteve, não é nessa linha. Eu não estou querendo me colocar de forma local. Eu estou dizendo que o modelo de consórcio brasileiro não é vocacionado à execução de grandes empreendimentos. Nós temos boas iniciativas de consórcios públicos no sul do país, a doutora Silva, inclusive, acompanha isso, de compras consorciadas de bens de consumo imediato, de compra de alguns equipamentos de forma consorciada, alguns projetos de iluminação pública para municípios consorciados, mas projetos de grande envergadura, eu não conheço nenhum de grande envergadura no país gestado a partir de consórcio. Por todas essas questões que a gente colocou. São muito bem-vindos, mas nós não vamos esperar, porque nós já estamos com a demora em tocar o que só depende de nós. Imagine o que depende de assinatura de tantos outros municípios. Okay? Rogério, presidente da Fundação Viva. Gostaria de perguntar, né, já que vocês destinaram os R$10.000 iniciais, né, para captação depois, estão falando que não tem como esperar o consórcio e depois tem que correr atrás de verba federal. Tem diversas coisas que a cidade já poderia estar fazendo com orçamento próprio. Superávit teve, não teve esse ano aqui? Nós temos projetos de piscininha, sistema de drenagem, áreas verdes, assoreamento do rio, que pode ser feito em conjunto com o Estado. Vocês podem puxar. Limpezas de bueiros de boca de lobo, sistema de monitoramento e alarmes que não existe aqui na cidade. Isso, para mim, para nós da Fundação, deixa bem clara a posição da Prefeitura. Prefere ver a gente morto, afogado, do que responder nossas demandas. Deve ser mais barato recolher nossos cadáveres no bairro do que atender e limpar esse rio aí. Então, eu venho pedir para vocês, vereadores, que estão aqui na casa hoje, que lutem pela nossa causa. Vocês têm que lembrar que vocês não são vereadores, vocês estão vereadores. Vocês devem lealdade ao povo, devem lealdade a nós, não ao prefeito. Eu peço que vocês aumentem essa verba, que vocês corram atrás dos nossos direitos, porque a gente não pode contar com vocês mais, confiar em vocês. Então, por favor, façam o trabalho de vocês e nos ajude. Muito obrigado. Neuza do pessoal. Bom dia, eu sou Neuza, sou militante do PSOL aqui em São Caetano, e essa é a terceira audiência pública que eu tenho oportunidade de participar esse ano, e eu quero fazer a mesma, né, sugestão que Walter coloca, né, de que os horários sejam horários em que os que ainda trabalham, né, porque a continuar a política que está instalada no país, muitos se tornaram desempregados ainda. Que esse horário contemple, né, as possibilidades da população. Eu sei que os colegas todos aqui, os vereadores, quem está na mesa, tem seus horários, né, e é justo que isso exista, mas acho que há momentos em que a gente tem que fazer aquele a mais, né, para atender às necessidades da população, né, para que a gente possa... E que a divulgação desses espaços seja até mais ampla do que é feita atualmente. Eu acho que só vai fazer bem para todos nós. A minha primeira pergunta, ela passava exatamente pela questão que o Rogério coloca, o vereador César colocou também, porque eu fiquei aqui fazendo conta, e eu brinquei na audiência de transporte coletivo, a audiência pública que Jander puxou, de que eu nunca fui muito boa de matemática, mas eu fico tentando pensar se uma amiga minha que mora na rua Antônio da Fonseca Martins, que a água entrou pela janela dela, que é um pé de 2 metros, o que é que ela faria com R$10.000 na casa dela, né? A geladeira foi para o esgoto, a pintura foi para o esgoto, ela perdeu toda a mobília da casa, né? E não estou falando aqui de pagar
por vidas, porque vidas não têm preço, né? Como é que as famílias de pessoas que morreram na enchente, que assolou o bairro Fundação, né? Então, eu acho que beira a desumanidade mesmo, senhor, que a gente vá mudar esse número, né? Mas ele é jocoso demais, talvez ele não devesse constar, não é? Porque judia, revitimiza, né? Eu acho que a gente tem que começar a lidar com um pouco mais de afeto quando a gente fala de números, né? Eu falei na audiência da educação que eu acho que quando a gente fala de custeio, a gente não está falando de gente, né? A gente não está falando de investimento social. E eu tenho duas perguntas, né? Contingenciamento, que está aqui dizendo que é 0,25% das receitas, como é que é? Líquidas, né? Isso para o ano de 2019 daria exatamente quanto? Espera aí. 0,25% de uma receita de 1,1 bi. Dá quanto em dinheiro? Falando em torno de 2 milhões e meio de reais. E nós usamos isso para alguma coisa em 2019? Ainda não, por quê? Eu sou proibido de usá-lo até novembro. Só posso usá-lo em dezembro, se não ocorrida nenhuma situação prevista para essas questões imprevisíveis. Né? A regra draconiana de uso em novembro não contempla calamidades. As calamidades só podem ocorrer depois de novembro. Eu não estou sendo provocadora, eu só estou querendo entender. Eu estou usando o raciocínio de dona de casa, né? Porque é a dona de casa que sente o peso do orçamento doméstico, por exemplo, né? Então, se eu tenho uma reserva de contingência, né? E ela é isso, porque, olha, compara, Rogério, eu não sou boa de matemática, 2,5 milhões com 10 mil, dá para a gente ajudar. Eu fico pensando se essa reserva pode ser usada, dona de seguridade social, para acolher, né, quem ficou sem casa, quem ficou sem carro, quem ficou sem de orçamento, né, de financiamento. E a nossa cidade contribuiu um pouco com isso, porque ela saiu do consórcio, aí sai do consórcio e tira dinheiro. Se no nosso orçamento do ano que vem está previsto que a gente vai investir nisso, e se os senhores sabem me dizer quanto São Caetano vai contribuir com isso. Agradeço a atenção de todos. Eu vou ouvir as respostas, vou sair, que eu desmarquei meus pacientes agora de manhã para poder estar aqui, porque eu trabalho, né, ainda, e vou ter que atender uma paciente que eu não posso deixar de ver durante o final de semana. Obrigada. Imagina. Neuza, né? Senhora Neuza. Com relação a, especificamente, colocar recursos na casa-abrigo, nós vamos ter que discutir na LOA. Porque a LOA é o momento em que falamos detalhadamente da colocação orçamentária, lembrando que orçamento é a expectativa de receita, em cada uma das suas caixinhas. A gente falar em dona de casa, é aquela coisa da latinha com o dinheiro, ok? Então, tem a latinha do dinheiro para pagar funcionário, tem a latinha do dinheiro. Então, neste momento da LOA é que nós vamos discutir pontualmente aonde vai cada um destes recursos. Então, neste momento, eu não consigo dizer, porque neste momento a gente está construindo, dentro da limitação orçamentária, a distribuição do recurso para trazer para casa, para a discussão com relação a isso. Com relação ao horário do evento, a LOA será privilegiado o horário de maior participação, justamente porque é o momento da discussão pontualmente do recurso. Inclusive, nós faremos ela pela internet, através de um orçamento interativo em que as pessoas vão poder participar, para que aqueles que nem de manhã e nem à noite podem, eventualmente, estar na casa, mas que possam participar com a contribuição com relação a isso. Com relação ao contingenciamento, eu vou passar para o Jefferson, que é o secretário que responde. Já consumida, por episódio do pagamento dos auxílios financeiros decorrentes da enchente, ela foi consumida, e também para os auxílios voltados ao desabamento do edifício de Tiene. Então, neste ano, a gente já consumiu, isso é dado público, não usamos o valor total, evidentemente, usamos parte dele. Para este tipo de movimento, eu posso utilizar. Para outro movimento que seja cotidiano, não. Não posso utilizá-lo até 30 de novembro.
em 1º de dezembro eu tenho condição de deixar. Passa a não ser, de repente, imprevisível o novo cenário daquele. Então, tem um limiar aí jurídico que a gente precisa ficar muito atento para não ter a malversação desse recurso em detrimento da nobreza da causa. Nós não estamos falando sobre isso. Sem prejuízo disso, dessa utilização para suportar os auxílios, no geral, a gente gastou muito mais do que isso usando o orçamento direto, usando os contratos que já estavam alocados nas diversas secretarias, inclusive no SAESA, para lançar mão, para lançar frentes naqueles serviços emergenciais que foram colocados naqueles dias posteriores ao evento. Tá? Mas, de novo, obra de grande porte, questão grande, questão que vem estrutural para resolver ou mitigar ao muito, né? Mitigar quase que por completo qualquer risco, só buscando dinheiro fora, seja com apoio do Estado, seja com apoio da União, ou buscando recursos nos bancos que podem nos oferecer a partir dos nossos indicadores de crédito. Bem? Obrigado. Mais alguém, Regiane? Eu vou pedir a palavra, vou passar a palavra para o presidente da Câmara, Pio Melo, de fazer as considerações finais. Depois vamos encerrar, tá? Alô? Obrigado, Jorginho. Bom dia, senhoras, senhores. Só fazer algumas ponderações. Bom dia. Quase uma boa tarde já, né? Primeiro, obrigado aí pela presença do público, dos senhores vereadores, seus representantes, e da Secretaria de Governo e da Fazenda, nesta que não é apenas uma formalização do ponto de vista legal, mas é um exercício pleno da democracia. E a gente sabe que a primeira de uma série de outras audiências é a que dá a diretriz, é a que dá a linha geral. Só alguns comentários sobre o que foi discutido. Em relação aos horários das audiências públicas, é de fato uma preocupação da presidência. Nós ficamos presos a alguns tetos de horário regimental por conta do funcionalismo. A gente não pode pagar hora extra e outras extensões, mas para a audiência do orçamento há a previsão de que a gente faça em horário mais acessível. Eu faço aqui duas concordâncias. Em relação à questão principal aqui do tema, que são as questões das enchentes, concordo que para resolver o problema se faz necessário de um investimento contundente. E não há orçamento previsto para isso. E aí se faz a necessidade de tomar empréstimos saudáveis para você fazer investimento de longo prazo para a resolução do problema. Mas também concordo que há situações paliativas pontuais que precisam ser apresentadas. Faço a sugestão para que o SAESA apresente à Câmara, apresente à sociedade um plano de ação, porque há situações que já estão sendo realizadas, mas às vezes a comunicação não faz chegar a gente. Né? Por exemplo, limpeza dos encanamentos para água pluviais, bueiros, drenagem. Eu tenho certeza que já tem várias ações que estão sendo executadas ou serão executadas. Mas essas ações precisam chegar à Câmara e chegar à população do que está sendo feito e do que precisa ser feito. Concordo que a planilha de empréstimo, secretário, ela é saudável. Né? Eu, além de estar na função de vereador, professor da área financeira, trabalho com essa área e entendo o quanto é importante fazer investimentos, tomar bons empréstimos para bons investimentos. Né? Agora, para soluções de longo prazo. O exemplo de São Bernardo transportou um governo, a obra de contingenciamento da enchente iniciou na gestão passada com dinheiro tomado, ao que parece espero que se resolva o problema de enchente no centro de São Bernardo. Então, esses empréstimos, e aí eu faço um outro pedido complemento também, demanda dos vereadores. Quanto maior o nível de detalhamento que chegar à Câmara, mais tranquilo se fará o debate, mais rápida se fará a aprovação. A gente entende da necessidade,
da boa índole, da emergência, mas quanto mais transparência chegar à casa, mais rápido se fará o processo, e a gente sempre trabalha para que haja um consenso, para que a gente trabalhe aí para aprovação de forma unânime. Então, com esse detalhamento que se faz, importante e legítimo para esse investimento, mas também reafirmo que um plano de ação do SAESA, do que foi feito e o de que será feito, o que pode ser feito, também ajuda, é legítimo, é importante no momento com que a gente passa. E, por final, eu acho que assim, uma das grandes responsabilidades, o rapaz falou, o consórcio foi um dos grandes debates desta casa. De fato, entrou gestão, passou gestão, entrou governo, saiu governo, e de maneira concreta o consórcio não disse a que veio para a região do Grande ABC. O Rio, ele não pede, não existe cartão São Caetano para o Rio ou cartão São Bernardo ou Santo André. Eu acho legítima a cobrança que se faz nesta casa, a nossa administração é importante, a gente está aqui para ser cobrado e trazer respostas, mas a cobrança do consórcio também é fundamental que o faça. Está na Câmara, chegou na Câmara um projeto de lei de retorno ao consórcio, dado atender algumas exigências que esta Câmara fez, reduziu o percentual de pagamento, abriu-se o espaço para o debate da participação, mas, de fato, o consórcio precisa apresentar um trabalho, uma execução real e verdadeira para ajudar na solução deste problema. Então, agradeço a atenção do senhor secretário, secretário Jefferson, da nossa secretária de Governo Marília, bem-vindos a esta casa sempre democrática e de portas abertas a recebê-los sempre que possível. E obrigado, vereadora Sueli, por conduzir essa sessão com tanta maestria. Só uma parte, as respostas do vereador Jander.